Não, pode ser tipo, pode ser um disquetinho, ou pode ser até aquele pezinho assim, ó, aquele chequezinho, o som, bolinha verde. Ó, talvez. Mamãe já volta. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Faz assim com o dedinho para saber. Ah, tá. Tá bom. Bom dia para vocês, tudo bem? Tudo bem. Vamos esperar mais uns minutinhos, uns 3 minutinhos, para ver se entram mais alunos, que eles estão entrando aos poucos, tá? Oi. 8h, então. É isso que quer dizer, 8h, vamos começar a nossa reunião. Primeiro, quem sentir alegria de dividir e abrir o vídeo aí, fazemos o que ele combinou na quarta-feira, para durar a nossa carinha. Na verdade, Chegou aí na fora? E eu tô até com medo. Mas também eu disse que ninguém. Eu vou antes. Se Bom. tiver alguma coisa já limpa e você não vê. Limpa, arruma, quero ver replantar. Não, você vai jogar fora, você vai comprar tudo de novo. Igual menos dinheiro salvou. Pedro, 2 dias trabalhando lá, arrumando as plantinhas, para ele jogar fora? Pessoal, vamos lá então, vamos começar. Bom dia. Bom dia. Bom retorno para vocês. Bom dia. Tiveram aí um tempinho para vocês descansarem. Nós encerramos o conteúdo do primeiro bimestre, porém vocês farão ainda a provinha, né, a P2. Nós estaremos fazendo agora uma revisão com vocês, para que vocês tenham condições de fazer essa provinha.
Então, eu vou fazer uma... Gente, presta atenção agora em mim aqui bastante no que eu vou falar. Eu vou começar fazendo uma revisão de todos os tópicos que são importantes e eu vou desligar o microfone de vocês. Eu quero que vocês anotem, marquem qualquer dúvida, porque depois que eu falar de modo geral de todos os assuntos, vocês vão poder fazer perguntas, tudo bem? Vamos lá, todo mundo desligando o microfone. Peraí, eu só quero desligar lá no quarto, rápido. Certo? Faz assim com o dedinho para eu saber que vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Ótimo. Então, vamos lá, gente. Bom, a nossa apostila de português do primeiro bimestre norteou, né, fez com que a gente pensasse e refletisse sobre todas as formas de comunicação que o ser humano tem. Então, primeiro nós pensamos que o que nos difere principalmente dos animais é que nós podemos ter o raciocínio de nos comunicar. E também nós pensamos que essa comunicação da fala, da escrita, do desenho, do gesto e todas as outras que a gente estudou, ela só aconteceu porque o ser humano sentiu a necessidade de utilizar a comunicação. Por quê? Vamos pensar lá na época das cavernas, né? Nós não tínhamos muitas pessoas vivendo juntas. Porém, com o passar do tempo, mais pessoas foram nascendo, se aglomerando e vivendo juntas. Então, foi necessário criar métodos para que eles conseguissem se comunicar, para que eles avisassem o outro de um perigo, avisassem o outro de uma descoberta, né? Então, foi por isso que o ser humano sentiu a necessidade de se comunicar, para passar informações para os outros. Então, primeiro nós tivemos as imagens, os desenhos, né? A simbologia. Então, a partir daqueles símbolos que eles desenhavam, eles criavam significado e tinham uma mensagem por meio daqueles símbolos. Depois, eles começaram também utilizando gestos, mímicas, né? Alguns sons começaram a ser reproduzidos, para só bem depois nós termos a fala e mais depois ainda a escrita, que foi uma evolução daqueles símbolos que eles faziam. Então, os símbolos acabaram virando, depois de milhares de anos, escritos, né? Que são o alfabeto que nós conhecemos hoje. Bom, então vamos relembrar. Nós vimos que nós podemos nos comunicar de muitas formas. A fala e a escrita é só mais uma dessas formas. Então, por exemplo, nós temos a comunicação pessoal, né? O que é a comunicação pessoal? É você conseguir passar uma imagem, uma mensagem por aquilo que você está usando. Então, pelas suas vestimentas, pelos seus acessórios, né? Então, isso é a apresentação pessoal, é a mensagem que você passa diante daquilo que você está usando. Então, a gente fez vários exercícios para descobrir o que eram aquelas pessoas, só que aí nós puxamos um gancho nessa matéria. Porque nós vimos que nem sempre tudo aquilo que parece é. Então, a gente puxou um ganchinho dessa matéria para falar sobre o preconceito, né? Que muitas vezes as pessoas julgam as outras pelas aparências e nem sempre a pessoa é aquilo que ela aparenta ser. É um gancho dessa matéria. Nós vimos que é possível se comunicar por meio das artes, né? Dos desenhos, das colagens, né? Então, as artes também são formas de comunicação, assim como as melodias das músicas. Então, uma música não necessariamente necessita ter uma letra para passar uma mensagem, né? Somente aquela melodia pode passar uma mensagem de alegria, de tristeza, de ânimo. Nós fizemos esse exercício em sala de aula, lembram-se? Eu levei música para vocês e vocês me disseram só pela melodia, pelo som da música, a mensagem que aquela música
transmitia. Então, a melodia também é uma forma de comunicação. Bom, nós vimos que os gestos, né, a mímica também são uma forte forma de comunicação. Tivemos até uma língua que se formalizou por isso, né, que foi a Libras, né, que aos poucos, usando os gestos, formalizou-se para poder se comunicar com as pessoas que têm dificuldades, que também é um tipo de comunicação, assim como o Braille, né? Libras é por meio do toque, Braille é por meio do toque, e Libras são por meio de gestos. Que mais? Nós vimos também a escrita, a própria escrita como uma forma de comunicação, a própria fala como uma forma de comunicação. Então, nós passamos por vários tipos de formas de comunicação, tá? As expressões faciais, né? Nós vimos bastante expressões faciais, por exemplo, em histórias em quadrinhos, certo? Então, isso é uma matéria que vai cair na avaliaçãozinha de vocês, tá? Modos de comunicação, certo? Meios de se comunicar. Então, vocês têm que ficar ligadinhos lá na prova e prestar atenção. Não tem nada que a gente não tenha feito em sala de aula, mas vai ter uma questãozinha lá que vocês vão ter que reconhecer a forma de comunicação no exercício, certo? Bom, puxando o gancho, né? Puxando o gancho, nós temos a pontuação junto com os tipos de frases. Então, quais tipos de frases nós temos? Nós temos a declarativa afirmativa e a declarativa negativa, que são frases que passam uma informação, sendo positiva ou negativa. A única coisa que difere as duas é que na negativa tem o não. Então, por exemplo, eu gosto de pizza, é uma declarativa afirmativa. Eu não gosto de pizza, é uma declarativa negativa, né? Que tipo de pontuação nós usamos nesses tipos de frases? O ponto final, tá? Depois, nós temos as frases exclamativas, que são aquelas que passam um sentimento, uma emoção. Que susto, que calor, né? E nas frases exclamativas, nós usamos o ponto de exclamação. Então, é isso que mostra que é uma frase exclamativa, o ponto de exclamação. Depois, nós também temos as frases interrogativas, que são aquelas as mais facinhas, né, gente? Aquelas que fazem uma pergunta, né? Está frio hoje? Posso ir na sua casa hoje? Então, são aquelas que nós temos um pontinho de interrogação, são as interrogativas. E por último, tá, que vai cair na prova, são as frases imperativas. As frases imperativas, elas podem receber duas pontuações diferentes, que é o ponto final e também o ponto de exclamação. Por isso tem que tomar cuidado com ela, né? Para não confundi-la com as frases declarativas e com as frases imperativas, e com as declarativas e com as exclamativas, porque tem o mesmo ponto. Mas o que difere a frase imperativa, então, se ela tem o mesmo ponto da declarativa e da exclamativa? O que difere é que a frase imperativa, ela expressa uma ordem, um pedido, um conselho, né? Então, você tem que prestar atenção no quê? No verbo. Pegue a blusa. Abra a porta. Penteie seu cabelo. Saia já daí. Perceberam? São todas frases em que eu estou pedindo, solicitando alguma coisa. Então, a frase imperativa não adianta olhar só a pontuação, porque a pontuação dela é igual da declarativa e igual da exclamativa. Tem tanto o pontinho final quanto o pontinho de exclamação. Então, nós também temos que prestar atenção no sentido da frase, né? E qual é o sentido dessa frase? É ter um pedido, uma ordem, certo? Então, lembrem-se bastante disso, porque isso vai cair na prova, tá?
O que mais que nós vimos esse bimestre que vai cair na provinha de vocês? Deixa eu ver aqui. Eu mandei um roteirinho para vocês estudarem. Vocês já pegaram esse roteirinho? Faz assim com a mãozinha. Não. Ainda não? Então, se não tá lá, vai ficar disponível lá. Então, vamos lá. O tipo de frase nós falamos, pontuação nós falamos. Então, vamos lá. Próximo item. Cartaz, né? O cartaz, gente, ele é um tipo de texto, tá? Ele é um tipo de texto que mistura partes escritas e imagens. O cartaz, ele tem que ter os dois. Ele tem que ter a parte escrita e ele tem que ter imagens. E nós temos que ter um diálogo entre essas duas coisas. O que que é isso? A imagem, ela tem que estar relacionada com a parte escrita, né? Qual é o objetivo de um cartaz? O objetivo de um cartaz é passar uma informação. De modo simples, de modo rápido, com poucas frases e palavras, mas passando uma informação. Esse cartaz, ele pode conter humor, pode conter uma piadinha, tá? Mas o que vocês têm que se lembrar do cartaz? Que é um tipo de texto onde nós temos imagens e texto e palavras que estão relacionados e que passam uma informação, tá? Lembram-se na sala de aula que vocês fizeram um cartaz daquele restaurante? Então, vocês arrumaram aquelas informações, porque estava tudo muito bagunçado, lembram-se? Estava tudo muito misturado, muito bagunçado. Vocês consertaram aquelas informações, colocaram subtítulos, fizeram desenhos, pintaram. Então, um cartaz, eles têm que estar organizado, ele tem que estar em ordem para que as pessoas consigam entendê-lo melhor, certo? Muito bem. Voltando um pouquinho, eu acho que eu não comentei muito, voltando um pouquinho, lá nos tipos de comunicação, vocês se lembram que nós temos a obra visual? Né? O que é a obra visual? É você ter uma mensagem por meio de alguma coisa visual. Pode ser uma obra de arte, uma colagem, pode ser uma estátua, qualquer coisa que passe uma mensagem por ser uma obra artística que nós podemos ver. Isso é a obra visual. Então, pensem aí, vocês com certeza já devem ter ido em alguma exposição de arte, vocês viram aquele monte de quadros, né, de estátuas, de monumentos. Tudo isso é uma obra visual e tudo isso passa uma comunicação. Vocês se lembram que na sala de aula nós analisamos vários quadros, lembram-se? Lembram-se daquele dos músicos? Lembram-se? O dos músicos, nós tínhamos lá dois muito parecidos, mas um era bem realista, lembra? Tinha uma mulher na janela, um homem do lado de fora tocando violão para ela. Nós conseguíamos ver tudo de modo muito nítido. Já no outro quadro dos músicos, nós tínhamos vários músicos sentados ali a uma mesa, né? Só que a forma deles era uma forma geométrica, lembram-se? As cores eram meio bagunçadas. Aí vocês falaram para mim que na primeira imagem vocês sentiam clareza, paz, tranquilidade, sossego, né? Já na segunda imagem, vocês falaram para mim que sentiam muita animação, bagunça, barulho, vocês falaram, tá vendo? Nem dá para ouvir nada, mas vocês falaram que tinha muito barulho. Então, a obra visual, ela passa informações para nós simplesmente da forma que nós olhamos para aquilo, certo? Então, isso é a obra visual. Bom, expressões faciais, né? Vocês fizeram um trabalhinho de expressões faciais, lembram? Que vocês tiraram fotos fazendo expressões faciais e que essas expressões faciais
tinham que ter uma frasezinha embaixo para mostrar aquilo que vocês estavam pensando e sentindo. Então, vocês viram que a expressão facial, ela conta com a movimentação da sobrancelha, dos olhos e da boca, né? Então, a forma como eu coloco meus olhos, minha sobrancelha e minha boca, eu passo uma informação para as pessoas. Quero ver todo mundo aí fazendo uma expressão facial agora. A Ana Jordão fez. A Yasmin fez. Que mais? Não, todo mundo tá sorrindo. Eu quero outras expressões faciais aí. Sem ser sorrindo, mudem. O Gustavo fez. Ai, que saco, né, Gustavo? Que mais? Vamos, Léo. Cadê sua expressão facial? Tristeza, o Léo, a Nina de brava. A Luna também de brava, a Maria Eduarda de assustada, o Nicolas de triste, o Guilherme de dormindo, a Ana Jordão de legal. Muito bem. É que não dá para ver todo mundo aqui na minha tela, gente, mas muito bem. Então, as expressões faciais são você passar uma comunicação por meio dos componentes do seu rosto, sobrancelha, olhos e boca, tá? Bom, e eu deixei por último, tá? Porque é a matéria gramatical mais importante do bimestre, pois estará conosco o ano todo. Então, eu deixei por último, porque vai demorar um pouquinho mais para a gente falar e nós também vamos fazer um exercício sobre isso, que são as classes gramaticais. Bom, vamos lá. Prestem bastante atenção nessa parte aqui em mim. As classes gramaticais são aquela tabelinha que vocês preencheram nas últimas páginas da apostila do primeiro bimestre. Aquela tabelinha que é uma folha do lado da outra, tá bom? Tanto que essa tabelinha eu sugiro a vocês, tá? Que tirem da apostila do primeiro bimestre, plastifiquem e guardem, porque nós iremos usar o ano todo, tá bom? Então, eu oriento vocês a fazerem isso, porque senão, na sala de aula vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, olha só. Classes gramaticais. Na língua portuguesa, nós temos dois grandes estudos, tá? Que é a análise sintática e a morfologia. Classes gramaticais entra na morfologia. Esse ano, vocês irão estudar somente a morfologia. A análise sintática é só a partir do 7º ano que vocês verão. Na verdade, as classes gramaticais vocês já estão estudando desde o 3º ano, certo? Desde o 3º ano vocês estão vendo as classes gramaticais. E nós vamos fazer agora uma grande revisão e um aprofundamento. Então, eu quero que vocês peguem aí a apostila de vocês, que nós vamos começar. Eu quero que vocês peguem lá na apostila de vocês do primeiro bimestre, essas 2 páginas, que nós vamos começar a ver, tá bom? Só um minutinho que eu vou pegar um copinho de água para mim e a gente começa. Vamos lá. Oi, gente. Hello. Ô, Guilherme, Oi, eu acho tudo que a bom? doutora pediu tá falando. Pronto, já tomei. Pronto, a tela tá travada. Então, vamos lá, gente. Vão marcando aí as perguntinhas de vocês, que quando chegar no final da aula, mostrem aí a apostila de vocês, quem achou essas páginas que eu tô pedindo. É lá no finalzinho, antes das tarefas. Que página que é, gente? Página 68. A Lorena achou certinho. Lorena, que página que é? Lorena? 68 e 69. 68 e 69, tá? Quem tá com a apostila, abre aí. Então, vamos lá. Vou desligar de novo o microfone de vocês. Quem tá ligado, desliga.
para a gente fazer a revisãozinha. Então, vamos lá, gente. Bom, as classes gramaticais são 10. Todas as palavras da língua portuguesa, todas as palavras do dicionário estão dentro de uma dessas classificações, né? Todas essas palavrinhas nós usamos para alguma coisa, certo? Nós temos alguma utilização, nós usamos para alguma coisa. Então, vamos lá. A primeira classe gramatical que nós temos é o substantivo, né? E o substantivo, ele é muito importante porque ele nomeia todas as coisas, todos os seres, todos os sentimentos, né? Então, o substantivo, ele é uma classe gramatical que serve para nomear seres, pessoas, animais, sentimentos e coisas, tá? Então, João, cobra, amor, tá? Todos os nomes de seres, sentimentos, coisas, o substantivo nomeia. Eu vou falar a ordem das classes gramaticais pela relação que elas têm entre si, não necessariamente a ordem que tá aí, tá bom? Bom, conectado ao substantivo, nós temos os adjetivos. Os adjetivos, eles servem para caracterizar o substantivo. Então, por exemplo, eu disse que cobra é um substantivo. Se eu digo assim, cobra grande, o grande, ele está dando uma característica para o substantivo, ele está conectado. Então, o cobra, ele é o adjetivo do substantivo, certo? Então, substantivo nomeia todas as coisas e o adjetivo caracteriza o substantivo. Nós temos mais uma classe gramatical que está conectada ao substantivo, que é o artigo, certo? O artigo, ele serve para definir o substantivo. Nós vamos saber se esse substantivo é feminino, masculino, singular ou plural, certo? Esse é facinho, porque esses são só 4. Quais são os artigos? A, o, e uma. O a e o são os artigos definidos. A, o, as e os. O e o uma são os artigos indefinidos, que é o uns e umas e uma, tá? São só esses. Então, eu sei se o meu substantivo é masculino, feminino, singular e plural. Então, vamos voltar lá ao nosso exemplo da cobra. Cobra grande. Qual artigo que eu tenho que pôr na frente? É o a. A cobra grande, tá? Então, eu sei que meu substantivo é feminino e eu sei que ele é singular, certo? A cobra grande. Muito bem. Então, ó, nós já vimos 3 classes gramaticais conectadas: substantivo, adjetivo e artigo, tá? Bom, próximo. Uma outra classe gramatical muito importante para nós são os verbos. O que são os verbos? Verbos são palavrinhas que indicam ação, estado ou um fenômeno da natureza. Então, ação: andar, brincar, comprar, vender, elogiar, estudar, ler. São ações. Verbos que indicam estado: ser, estar, permanecer, continuar. E verbos que indicam fenômenos da natureza: nevar, chover, certo? Nós temos uma característica: todos os verbos, quando não estão conjugados, eles terminam em ar, er e ir. Então, por exemplo, parede.
Parede é um verbo? Faz assim com a mãozinha, ou assim. Parede é um verbo? Não, parede não é um verbo, né? Não tem o verbo paredar, né? Computador é um verbo? Não, não tem o verbo computador. Para ser verbo, ele tem que terminar em ar, ou ir quando não está conjugado, ou eu tenho que conseguir conjugar. Por exemplo, eu computador, tu computadores, não dá, né? Agora, se eu pego assim, comprar, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, aí dá para conjugar, então eu tenho verbo. Então, quando vocês ficarem na dúvida se uma palavrinha é verbo ou não, conjuguem, né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Agora, eu bolsa, tu bolsa, não dá. Então, não é verbo, tá bom? Tá, então nós vimos a quarta classe gramatical, que são os verbos. Aí nós temos uma classe gramatical conectada ao verbo, que se chama advérbio. O que é o advérbio? O advérbio, ele tem a mesma função que o adjetivo. Só que o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. E o advérbio, ele caracteriza o verbo, tá? O advérbio, ele caracteriza principalmente o verbo, mas às vezes ele também caracteriza o adjetivo e o próprio advérbio, mas isso a gente vê depois, fiquem tranquilos. Então vamos pensar em um exemplo, um verbo, correr. Ele corre muito. O muito, ele é advérbio do verbo correr, porque está caracterizando como ele corre. Poderia ser pouco, poderia ser lindamente, mas é muito, tá? Então, o advérbio é uma classe gramatical que serve para caracterizar outros verbos. Certo? Muito bem. Então, nós já vimos 5. Substantivo, adjetivo, artigo, verbo, advérbio, certo? Muito bem. Próxima classe gramatical. Nós temos os pronomes. O que é o pronome? Pronome é uma classe gramatical que serve para substituir um nome. Então, por exemplo, Joana está feliz. Ela está feliz. Entregue isso para mim. Entregue isso para Emily. Mim está no lugar de Emily, tá? João e Carlos vão ao parque. Eles vão ao parque. Então, o pronome ele é uma classe gramatical que serve para substituir um nome. Exemplos de pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, você, mim, comigo, ti, senhor, senhora, vossa majestade. Tem muitos pronomes. A gente vai estudar todos os pronomes lá no 3º bimestre, tá bom? Então, essa foi a 6ª classe gramatical. 7ª classe gramatical. Nós temos 2 classes gramaticais agora, eu vou falar das 2 juntas, que são muito parecidas, que é a preposição e a conjunção, tá? Para que servem essas 2 classes gramaticais? Para unir, unem palavras e frases. Então, vamos lá. A preposição, ela une uma palavrinha a outra palavrinha. Por exemplo, torta de maçã. Eu estou unindo a palavrinha torta e a palavrinha maçã. Fala para mim quantas coisas são torta de maçã. Mostra o dedinho para mim. Torta de maçã são quantas coisas? Mostra o dedinho para mim. Quando eu falo uma, muito bem, Yasmin. Torta de maçã é uma coisa só. Agora, se eu digo assim, ó. Eu vou comer torta e maçã. De quantas coisas eu tô falando? 2 coisas. Essa é a diferença da preposição e da conjunção. A preposição, ela une palavrinhas, ou seja, ela une uma coisa só. Torta de maçã, bolo de limão. A conjunção, ela já vai transformar essa uma coisa em 2, tá?
torta e maçã, bolo e limão, suco de laranja, suco e laranja. Então, a preposição, ela une palavras. E a conjunção, ela une frases, certo? Então, lembre-se desse exemplo que vocês nunca vão se confundir. Preposição, torta de maçã. Conjunção, torta e maçã. A preposição une uma coisa só. A conjunção unem duas coisas, tá bom? Mas não se preocupem que a gente vai estudar detalhadamente mais para frente essas duas figuras de linguagem. Então, nós já vimos substantivo, adjetivo, verbo, substantivo, adjetivo, artigo, verbo e advérbio, pronome, preposição e conjunção. Faltam duas, certo? Bom, nós temos a interjeição. O que é a interjeição? A interjeição, ela é uma classe gramatical que serve para expressar sentimentos e emoções, né? Então, nossa, que frio, né? Então, é muito parecido com as frases exclamativas e a gente encontra bastante em histórias em quadrinhos, é super tranquilinho. E nós temos o numeral, tá? O numeral, ele indica quantidade, ordem, posição. O que é isso, professora? Por exemplo, quantidade, 10 balas, né? Posição, 12º lugar. Ordem, primeiro, segundo, terceiro, tá? Então, o numeral, ele vai indicar ordem, quantidade, posição. Números. Sempre vai indicar números. Então, 1000, 20.000, 13º, 7º, 4º, 20º, tá bom? 1/3, 1/10, 20avos, tá? Então, os numerais, eles sempre vão indicar para vocês um número. E aí, nós finalizamos as 10 classes gramaticais. Agora, eu vou abrir o microfone de vocês para vocês fazerem perguntas, tá bom? Algum aplicativo aí? E aí, quem tem pergunta para fazer? Alguém tem uma perguntinha? Só que precisa de Não. Nenhuma? Não. Ana Jordão? A sua tela dá uma travada. Eu tô de pijama. Pro, sua tela tá travando muito. Ah, é? Nossa, aqui não apareceu nem... Isso daí não é uma pergunta. Você fala alguma coisa e trava. Pra mim não travou. Pode fazer a pergunta. Pro, tá travando. Pessoal, quem tem uma perguntinha? A gente não tem costume de... Tem uma pergunta, gente? Oi. Eu tenho. Para aquelas páginas que você falou para colocar na pasta, é a 68 e 69, né? Isso, amor. Isso mesmo, Carol. Pessoal, alguma dúvida sobre tudo que eu expliquei? Não, precisa de ser outra e outra e outra. Tranquilo? Pro. Oi, meu bem. Ana Paula. Não, é Ana Paula? Aham. Fala, A meu bem. gente vai já poder fazer a prova hoje? Eu não sei, minha querida. Como é que vocês receberam aí isso? Eu não sei. Na verdade, É, a prova é já tá isso. aqui. Todas as provas É. já estão aqui. Isso, vocês fazem a E prova até depois da quarta que é pra revisão. fazer as provas, Pro. Gente, eu não sei dar essas informações, eu não sei. Vocês devem ter recebido algum comunicado falando isso. Depois das lives que faz todas as provas. Gente, agora, olha, o que eu quero? Eu vou falar para vocês 5 frases. Olha aqui para Pro. Vou desligar o microfone de vocês. Presta atenção. Mas eu vou fazer um trocado só você chegar e aí colocar. Eu também preciso de Vixe, Maria. tempo pra mim. Entendeu? Eu preciso de... Até a meia-noite? Olha lá, o que vocês vão fazer? Eu vou falar para vocês 5 frases, tá? 5 frases. E vocês vão ter que classificar todas as palavras das frases em uma das classes gramaticais. Então, por exemplo, uma frase que veio na minha cabeça.
Eu vou para a praia amanhã. Eu, pronome. Vou, verbo. Para, preposição. Praia, substantivo. Amanhã, advérbio. Tá? Vocês vão tentar fazer a mesma coisa com 5 frases que eu vou passar. Então, primeira frase, escrevam aí, ó, frase número 1. Peguem a caneta, o lápis e escrevam. Frase número 1. Peguem a caneta, o lápis e escrevam. Onde que eu vou escrever, Pro? Aonde você quiser. Escrevam aí. Então, repete a frase, por favor, de novo. Eu não falei ainda a frase. Ah. Vou falar. Então, olha lá. Frase. O espelho. O espelho está quebrado. O espelho está quebrado. O espelho está quebrado. Pula umas 2 linhas. Frase 2. Frase 2. Uma menina ganhou o prêmio. Uma menina ganhou o prêmio. Uma menina ganhou o prêmio. Outra frase. O moletom está sujo. O moletom está sujo. O moletom está sujo. O moletom está sujo. Próximo. Um computador caiu. Um computador caiu. Um computador caiu. Última frase. Última frase. As alunas tiraram 10. As alunas tiraram 10. Então, vocês vão classificar todas as frases, todas as palavras da frase. Por exemplo,
O ventilador quebrou. O artigo, ventilador, substantivo, quebrou, verbo, tá? Escreve pequenininho aí em cima, do jeito que vocês quiserem, tá bom? 2 minutinhos para vocês fazerem. A penúltima é o computador caiu? É. Vamos lá então, pessoal. Vou ligar o microfone de vocês agora. Vamos lá. A primeira frase, como que é a primeira frase mesmo? O dentista? O espelho está quebrado. O espelho está quebrado. O que está quebrado? O espelho. Ah, o espelho. Então, olha lá. Espelho está quebrado. O que o O é, gente? O é o? Artigo. Muito bem. Espelho. O que é espelho? Substantivo. Substantivo. Está. Verbo. Muito bem. E quebrado? Verbo. Substantivo. Não, quebrado ele pode ser duas coisas. Ele poderia ser verbo ou ele poderia ser um adjetivo. Ele está caracterizando o substantivo? Ele está caracterizando o substantivo? Sim. Poderia o espelho estar bonito, o espelho está enfeitado. Então, como ele está caracterizando o substantivo, ele é um adjetivo. Adjetivo. Eu coloquei frase. verbo barra adjetivo. Tá. Não, mas aí é adjetivo, tá bom? Circula adjetivo. A menina ganhou o prêmio. O que é a? Artigo. Menina. Onde você tá? Uma menina ganhou o prêmio, pronto. Ah, tá. Uma menina ganhou o prêmio. Uma é o quê? Artigo. Menina. Menina.
Substantivo? Substantivo. Ganhou. Ganhou. Verbo. Verbo. O. Artigo. E prêmio. Substantivo. Muito bem, muito bem. Próximo. O moletom está sujo. O que é o O? Artigo. Advérbio. Artigo. Não, O artigo, é artigo. Moletom, o que é moletom? Substantivo. Substantivo. Está, o que é está? Verbo. E sujo? Substantivo. Adjetivo. Adjetivo. Adjetivo, sujo é adjetivo. Característica do substantivo moletom. Um computador caiu. O que é um? Artigo. Computador. O que é computador? Substantivo. Substantivo. Caiu. Verbo. Muito bem. Um artigo, computador, substantivo, caiu verbo. Última. As alunas tiraram 10. As. Artigo. Alunas. Substantivo. Tiraram. Verbo. Verbo. E 10. Numeral. Muito bem. Acertei Pessoal, todas, então Pro. é isso. Ótimo, parabéns. Pessoal, então é isso, tá? É isso que vocês têm que vai cair na provinha de vocês. É essa revisão da parte mais importante do primeiro bimestre, tá? Então, essa é uma revisão de tudo que nós temos lá no primeiro bimestre. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Tudo certo, então? Então, tá bom, gente. Bom, eu vou deixar vocês 10 minutinhos, né? Esticarem a perna, tomarem uma água, que eu sei que 8 horas você já tem outra aula, 9 horas você já tem outra aula, eu tenho também, tá bom? A semana que vem a gente já começa com a nossa matéria do segundo bimestre, certo? Então, eu desejo para vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e a semana que vem a gente se vê, tudo bem? Alguma pergunta? Fala, Ana. Ana Jordão. Ganhou o prêmio e o moletom. Ganhou é verbo, ganhou é verbo, prêmio é substantivo e moletom é substantivo. Pode sair. Tchau, gente. Tchau, Pro. Moletom é substantivo. Tchau, gente. Tchau. Beijo.